Um resuminho só, e depois você fala assim que você implementa. Não, para ele ganhando Começou tempo, já? né? Tá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live, né, com uma entrevista ao Zé Biruta. Oh, Egídio, desculpa. É que é muita gente. Vamos lá. José Isidro Neto, policial civil, aposentado, advogado, morador da cidade desde a década de 80. Casado. 70, década de 70, né? Eu que errei aqui. 70, perdão. Erro técnico. Já casado, já foi vereador por 4 mandatos. Foi prefeito em 2016. Exílio, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer você também, a sua mãe, por essa oportunidade que você está me dando aqui, de estar conhecendo você melhor, conhecendo o seu público. Nós já conversamos algumas vezes por telefone, né? E eu sei que você, Fernando, você contribui bastante com a cidade, quando você cobra algumas ações da administração pública, quando você publica alguns erros da administração, quando você interroga alguns vereadores, que eu sei que você tem trabalhado nesse sentido. E com relação à deficiência, nós temos um carinho muito especial, inclusive no período que eu permaneci na prefeitura, de 1 ano, eu adquiri um carro, né, para justamente fazer o transporte de pessoas com deficiência. Então eu já tinha esse compromisso e se eu tivesse permanecido, a cada ano eu ia comprar um veículo a mais, porque nós temos um número muito grande de deficientes físicos, né, que tem dificuldade para se locomover. São pessoas que a lei, tem uma lei específica, né, a Constituição Federal, ela já consta esses direitos da pessoa com deficiência. Então nós temos que também, como município, né, também dar esse respaldo. A lei determina isso, não é nem o administrador que tem que ser bonzinho, não. A lei que determina algumas ações para atender as pessoas com deficiência física. Aquele gestor que não tiver consciência, né, então a lei impõe. O ideal é que você faça sem a imposição da lei. Exatamente. Né? Por consciência, por dignidade, por reconhecer os direitos. Então esse é o nosso olhar, um olhar realmente de respeito, de dignidade, até porque nós temos pessoas com deficiência como você, que é muito ativa, é um atleta, né? Eu sei que você já representou aqui a cidade em vários eventos, você pode, eu acredito então que a Secretaria de Esporte, nós poderia estar disponibilizando um carro para estar te ajudando, porque você tem aí um potencial nível de seleção. Então a gente precisava dar esse apoio, até para você como ser humano, como cidadão, desenvolver suas atividades, e você em contrapartida vai estar representando a nossa cidade também. Então eu tenho esse compromisso contigo aí, se caso a gente seja contemplado, seja abençoado com mais um cargo futuramente, que a gente vai reconhecer isso, tá bom? Olhando firme para você, né? Diante de Deus a gente assume esse compromisso, tá? E como eu mencionei, pode falar. Perdão. Já fazendo uma pergunta aqui para você, tá? Tá. Qual é a sua opinião sobre a acessibilidade de Ferraz de Vasconcelos? Então, foi feito já, é muito ruim, né? Nós temos dificuldade hoje nas calçadas, né? Na Avenida Brasil foi feito um trabalho de acessibilidade, na área central, mas ninguém, né, toda a população não mora na Avenida Brasil, né? Então você tem que ter essa acessibilidade na cidade inteira. Nós temos, por exemplo, postos de saúde. Aqui na Vila Margarida você tem um posto de saúde que é no primeiro andar. Ou seja, qual é a sua acessibilidade? Zero. Então, é o posto de saúde do Jardim São Lázaro. Então, o poder público precisa dar esse exemplo. Então, todos, sem exceção, escolas municipais, creches municipais, unidades básicas de saúde, outros postos de atendimento, tem que ter acessibilidade. O poder público precisa ter isso para poder cobrar do particular. Primeiro, o poder público tem que se organizar, né, tem que cumprir a lei e cobrar também isso das pessoas. E melhorar as calçadas, né?
as calçadas não podem ter esses degraus que nós temos aí nos bairros. Nós temos hoje aí, você vê o bairro da Vila Margarida, o fluxo de pessoas é muito grande. Você pega ali a região onde tem o mercado, onde tem outros comércios, você tem um grande número de pessoas que tem que andar na calçada, não pode andar na via pública. Então as calçadas elas têm que ter essa adequação, né, para o portador de deficiência física, visual, né? Então é importante que a gente faça esse trabalho na cidade inteira, tá bom? Isídio, então, Isídio, você foi vereador por 4 mandatos. Como era visto naquela época o trabalho voltado à pessoa com deficiência física? Olha, então, eu fui vereador em 96 a 2000, 2000 a 2004, 2004 a 2008 e até 2012, né? Eu recebi no meu período de vereador as mães dos autistas, né? Na época a gente providenciou ônibus para levar essas crianças para o Itaim Paulista, uma escola mais próxima. Na época era Sônia Azari, a diretora, era secretária da Educação, e ela me atendeu, e nós conseguimos na época um ônibus para atender essas pessoas. Mas nós temos, como já disse aqui, vários tipos, né, de deficiência. Então esse era um atendimento que eu fiz como vereador. Outras questões também, tinha muito debate naquela época, né, muita discussão, que depois geraram leis, tanto leis federais, leis estaduais, como leis municipais. E hoje é que se tem uma consciência maior, né? Talvez eu, como vereador 96, não teria a consciência que eu tenho hoje, da responsabilidade com as pessoas com deficiência. Mas o ideal é trabalhar essa questão, é levar essa questão para um debate. Esses dias o Danilo me levou lá na Câmara, com um amigo dele, para fazer um debate sobre drogas, né? Fizemos um debate sobre drogas, e sobre prevenção a drogas, né? E é importante também, Fernando, a gente levar esses debates também para a Câmara, né? Em uma oportunidade, a gente desenvolver esse debate na Câmara para que a gente possa estar revendo as leis municipais, né? Fazendo adequação com a lei federal, lei estadual, mas criando as nossas próprias leis e exigindo, né? Os vereadores são fiscais do povo, eles têm essa obrigação constitucional de estar fiscalizando o orçamento público, a aplicação do orçamento do município, isso é uma obrigação do vereador, e principalmente nessa questão que você coloca aqui, que é a questão com deficiência, né? Uhum. Quando foi prefeito, em 2016, conseguiu realizar algum trabalho voltado a esta área? Então, nesta área especificamente, como eu mencionei, nós adquirimos um carro, né, que era para fazer o transporte com deficiência. Quando eu assumi o governo em dezembro de 2015, o orçamento de 2016 já estava pronto. Eu não consegui interferir no orçamento. O ideal é que você faça uma destinação de recurso, né, de uma forma específica para essa área. Então, quando o prefeito agora, por exemplo, esse ano vai fazer o orçamento para 2021, né, que o prefeito encaminha à Câmara uma verba destinada, né, para o projeto de atendimento às pessoas com deficiência física. Então é importante esse ano, até por isso eu te mencionei aqui o debate na Câmara, né? Eu acho que você que está sempre liderando, está na comunicação, né? Você provocar isso, provocar um debate na Câmara, um grupo de pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que nós deixamos na Câmara também uma comissão de vereadores para discutir a questão das pessoas com deficiência. Então existe na Câmara uma comissão, né, que está no regimento da Câmara, nós deixamos isso no Estatuto da Câmara, uma comissão para tratar desse assunto. Então essa comissão de vereadores tem essa função, né, de fazer essa ligação, fazer essa mediação com as pessoas portadoras de deficiência. Ele trouxe o presidente da comissão ontem aqui para entrevistar também, que é o mineiro. Ah, tá, isso. Durante a sua vida política na cidade, quais ações você destacaria? Olha, primeiro eu
eu sou funcionário público, né? Eu fui metalúrgico, dos 17 aos 14 anos na Baxman, e tenho muito orgulho disso. Eu entrei muito cedo na polícia, né? Eu entrei com 18 anos na polícia, e eu acho que para mim foi uma alegria muito grande naquela época. Eu fiquei até os 46 anos, eu aposentei em 2014, né? Começo de 2014. E eu tive muitos momentos de alegria. Eu queria destacar aqui os meus mandatos de vereador, que eu tive, em especial de 2000 a 2012, né? O primeiro ano eu era a base do governo, embora fosse independente, fazia muitas críticas ao governo, mas eu era base, até porque o governo de 96 a 2000 fez grandes realizações, inclusive aqui 4 postos de saúde, 4 creches, muito asfalto, que foi o governo Dema, vielas, né? A canalização do córrego do rio, né? Então foi várias obras e eu era a base desse governo. Por questão política, às vezes de gerenciamento político, acabou não se reelegendo. Mas de 2000 a 2012, 3 mandatos, eu fiquei como oposição. E me alegro muito, porque eu acabei me envolvendo em várias questões políticas, conseguindo cancelar licitações que eram superfaturadas. Eu fiz diversas denúncias, né? Eu tentava na Câmara Municipal com os vereadores, e quando eu não conseguia fazer uma fiscalização enérgica, eu encaminhava ao Ministério Público, eu encaminhava ao GAERCO, que é um grupo especial de combate ao crime organizado. A gente, quando via algumas questões aí na prefeitura que a gente não resolvia na Câmara, primeiro a gente resolvia na Câmara, mas todas as denúncias que nós fizemos, todas as denúncias com fundamentação jurídica, com base forte, tanto que ensejou condenações aí dos prefeitos, né? Então eu queria destacar isso, a minha atuação como vereador, e realmente a minha maior atuação foi como fiscal. Eu exerci o que diz a Constituição Federal: o vereador é fiscal do povo. Denuncia na Câmara, o colegiado não tomou as providências, você recorre a outras instituições, como o Ministério Público, né? Procuradoria-Geral do Estado, porque o prefeito não responde criminalmente no município, ele responde no Tribunal de Justiça. Então, várias denúncias também no Tribunal de Justiça nós fizemos, e são ações que até hoje estão em curso e outras já redundaram em condenações. Olhando para a questão de acessibilidade, quem pode ajudar mais? O vereador ou o prefeito? O prefeito. Por quê? Porque o vereador, ele como eu falei, na sua essência, ele é fiscal do povo e é legislador. Ele faz as leis, né? Então, ele faz as leis que é aprovada em plenário, e essas leis é encaminhada ao executivo. Como se trata de custo, de orçamento, né? Isso cabe ao prefeito. Ao executivo, né, cabe fazer os investimentos. Então, inclusive, leis que diz respeito ao orçamento, à despesa, ela deve ter origem no Poder Executivo e ser aprovada no Legislativo, né? Com algumas emendas, algumas restrições, mas a lei orçamentária, a lei de gasto e despesa, é o prefeito que deve fazer e deve ter a aprovação dos vereadores. Pergunta da secretaria, é uma pergunta que você me fez sobre a secretaria do... Olhando para a questão de acessibilidade, isso daqui eu estou perguntando. Quais as perspectivas para o seu futuro político aqui em Ferraz? Olha, eu hoje eu sou presidente do Solidariedade, né? Fui convidado pelo Alexandre Pereira, deputado estadual, pelo Paulinho, presidente nacional, e eu recebi o convite. Eu estou recebendo bastante apoio do partido, né? Inclusive, segunda-feira agora, o deputado Alexandre Pereira estará em Ferraz. Eu terei uma audiência com ele, com o diretor do Hospital Regional, né? Para discutir algumas deficiências do hospital e o que o deputado pode fazer para ajudar o nosso hospital, né? Então a ideia não é nem ir lá fazer cobranças fortes ao diretor, porque o diretor foi empossado recentemente. Então o ideal é conhecer as deficiências do hospital e o que podemos fazer, né, com a questão da pediatria, da psiquiatria, do atendimento da população de Ferraz, questões de cirurgias, né? Hoje
Até a equipe de enfermagem mesmo, né? Exatamente. Lembrando, você me lembrou bem, eu tive conversando algumas vezes com o diretor anterior, o Dr. Vanderlei. Uma das questões que eles colocam é que os funcionários estão aposentando, outros funcionários pedem exoneração, que passa em outros, passa na rede privada, passa em outros concursos, estão deixando o hospital. A deficiência do regional, um desses assuntos, é que o hospital perdeu mais de 300 funcionários, então acaba perdendo a qualidade do atendimento, né? E o hospital regional, ele não atende só Ferraz, atende de uma forma muito especial Ferraz, atende mais Ferraz, mas atende também outras regiões, né, do Alto Tietê e da Zona Leste. Então precisa ter uma estrutura muito boa, né, precisa ter um corpo técnico, precisa ter um corpo de médico, de enfermeiros, de técnico de enfermagem. Bom preparo, né? Exatamente, uma equipe boa. Você acha que faria diferença uma secretaria voltada à pessoa com deficiência? Não, eu acho bom sim, eu acho que isso é provável. O que acontece hoje é que a prefeitura tem perdido muito recurso, né, de arrecadação. Então hoje, por exemplo, o ano que eu fiquei lá, eu diminuí 4 secretarias, né, diminuí secretarias, a gente diminuiu o cargo, diminuímos, né, porque eu tenho um secretário, depois tem o motorista do secretário, depois tem o secretário do secretário, né, tem toda a equipe de cada secretário, então eu reduzi para questão de orçamento 4 secretarias. Se não for possível, é claro que sim fazer uma avaliação, se não for possível criar uma secretaria de pessoas com portador de deficiência, pelo menos criar uma diretoria, um departamento, uma equipe para cuidar desse assunto com carinho, com respeito e que a gente possa respeitar a legislação. Nós temos uma legislação muito rígida, muito rigorosa com relação ao deficiente, que a gente precisa respeitar e não é respeitado hoje. Obrigado. Também gostaria de saber sobre assim o posto policial daqui de Ferraz, né, que é daqui do Margarida, que tá assim, que é 24 horas, mas ele não funciona 24 horas. Você como até ex-policial, você não acha que isso é uma grande deficiência da cidade? Em questão assim, a proteção da população do Margarida, que querendo ou não pode mais sair da rua com medo de ser assaltado? Fernando, a sua pergunta é muito boa. Hoje a grande preocupação, analisando as pesquisas, né, qualitativas, quantitativas que são feitas na cidade, a maior preocupação da população hoje, em primeiro lugar, está a segurança, né? Essa área eu trabalhei 30 anos, então a gente tem muita experiência nisso. A gente, considerando o número de policiais que tem em outra cidade, por número de habitantes, Ferraz está com uma ausência de 64 policiais hoje, né, em uma companhia só. Agora, o que é ideal para Ferraz? Ideal para Ferraz, para melhorar muito a segurança pública, é a chegada de mais uma companhia da PM. Suzano tem um batalhão, Mogi tem um CPA, que é maior que um batalhão, né, que comanda toda a região, tem várias companhias da polícia, vários órgãos da Polícia Civil, a DISE, Garra, Delegacia da Mulher, Serviço de Investigações Gerais. Então Mogi está bem coberto, Suzano também, Itaquá tem um batalhão, né, e Ferraz, Fernando, faz divisa com a Zona Leste, né, com os bairros com maiores índices de criminalidade, que é Itaim, Guaraná, Cidade Tiradentes. Então, Ferraz precisa ter um bom respaldo policial, porque nós estamos sofrendo. O fato de morar próximo à capital, fazer divisa com a capital, tem piorado muito nossos índices de criminalidade, né? Eu tive, sexta-feira agora, sábado, né? Foi no sábado, eu tive no velório do Thiago, rapaz jovem aqui, morou muito tempo aqui na Margarida, estava morando no Parque dos Sonhos, foi vítima lá de latrocínio. Então são crimes graves que a gente precisa ter uma polícia preparada. Então a segurança pública, Fernando, é um assunto que leva muito tempo, mas nós vamos fazer um resumo. Você tem que ter ações de curto prazo. O que é ações de curto prazo? É você trazer várias polícias, operações, né, um número grande de efetivo, fazer rua, bloqueio, né, busca e apreensão feito pela Polícia Civil. A médio prazo também, alguns projetos, e a longo prazo também. A longo prazo, né, você precisa investir na educação. Nós temos algumas áreas de ocupação aqui que precisa melhorar, né? Qual a esperança daqueles jovens que moram na Fazenda Itajuípe? Qual a expectativa de vida
a qualificação profissional daquelas crianças, né? Então o Estado precisa ter essa preocupação. Às vezes nem até o próprio traficante não quer que os filhos dele vão para o crime, né? Mas acabam indo por falta de oportunidade. Né? Acaba não tendo uma boa escola, não tendo escola de período integral, não tem atividade na escola. Né? Então, a criança precisa ter, o poder público municipal precisa investir isso a médio e longo prazo, ter escola em período integral, tirar essas crianças, mesmo essas crianças que estão na favela, né? Como eu falei, mesmo aquelas que são filhas de criminosos, que você possa fazer a sociedade possa acolher, que o Estado possa acolher. Sistema também, né? Se tivesse um jovem aprendiz em Ferraz também, né? Ajuda, E ajuda, porque querendo ou não... tira, né? Dá uma oportunidade. Tira da rua, né? Os jovens. Exatamente. Esse tipo que você está falando, eles desapega o adolescente. Na minha época eu procurei trabalho com 13 anos, né? Eu achei aos 14. Com 14 a 17 eu trabalhei na Baxman. Hoje não pode mais trabalhar como menor. Então eu acho que essa lei, na verdade, também não impediu de estudar. Eu trabalhava e estudava. Então eu acho que essa lei aí acabou atrapalhando o adolescente. Né? Hoje, com 14 anos, só pode trabalhar como menor aprendiz, que é um salário pequeno, né? Meio período. Então tem uma série de regras, né? Para a pessoa de 14 anos trabalhar. Eu trabalhei e isso não me fez mal nenhum. Então eu quero dizer que também o jovem, na verdade, primeiro a educação, né? Tem que ter uma boa educação desde do pré, né? Desde o pré, na creche, né? Até a 8ª série, como eu falei, a gente precisa tirar essas crianças, né? Queira fazer Itajuípe, tirar essas crianças da rua, né? Dar atividade, mas fazer isso com seriedade, né? Não é política não, isso é possível fazer. Né? Nós já tivemos escola, na nossa época nós tivemos mais de 20 escolas com atividades à tarde, ela tinha aula de manhã e tinha atividade à tarde, um programa do governo federal, que Ferraz teve quase 20 escolas conveniadas. Então você tem que ter essa atividade nas escolas em período integral. Faz aula de manhã, à tarde, outras línguas, atividade física, atividade de lazer, cultural, a gente precisa criar isso. E isso a gente melhora a segurança a longo prazo. Né? E alguns projetos, como tem hoje, por exemplo, a grande reclamação de Ferraz hoje, exatamente o roubo de celular. Eu fui atender o celular agora na rua e sua mãe falou para mim, né? Olha, toma cuidado aí fora, porque as pessoas estão sofrendo aí com o roubo de celular. Então a gente não pode passar por isso. As pessoas têm que ter tranquilidade para acordar de manhã, para ir trabalhar. No caminho, se tocar o celular, tem que atender. E as pessoas hoje não podem. Estava conversando aqui no comércio aqui recentemente, na Rua dos Ipês, comércio de uma amiga minha, e ela falou que a moça estava no ponto de ônibus, 1h da tarde. Passou um cara de moto, viu? 1h da tarde. Viu? Olha só, Danilo. Viu? E aí voltou. Voltou e ela percebeu que ele voltou, ela guardou o celular na bolsa. Ele pegou 1h da tarde, ele deu um disparo, a moça ficou tremendo, deu a bolsa inteira para ele, ele pegou e falou para ela, ó, dá o celular, senão o próximo é na sua cabeça. Né? As pessoas ouviram isso durante o dia. E ela acabou entregando o celular e ele foi embora. Então, são crimes de muita violência. A gente precisa combater esse tipo de crime. Eu acho que o crime que mais ataca a população hoje é o crime de roubo, né? E o homicídio. Que o homicídio, eu até comento, o homicídio, quem sofre muito é a família, né? A vítima de homicídio acaba morrendo, mas a família inteira sofre com esse crime, com a perda do ente querido. Eu tive nesse velório do Thiago, e eu pude ver o sofrimento dos 2 filhos de 13 anos, né? Do irmão e de toda a família. Eita. Tá, eu tô uma pequena pausa aqui que o Danilo está nos ajudando aqui, né, Danilo? Questão técnica. Vamos lá na palha. Café. E aqui tem café aqui na casa do Fernando, hein? Tá, Danilo? O café é muito bom. Café com pouco açúcar, né? Que o Fernando nos recomendou aqui. Então, Fernando, nós estamos com muita alegria, a expectativa para esse ano são muito boas, estive acompanhando, né, algumas questões do município, eu sou morador do município desde 75, no caso aí, e eu
moro aqui, trabalho aqui, toda a minha família mora aqui, né? Minhas irmãs, meus irmãos, um número é grande de primos, né? Tios, tias, eu tenho aí morador de família do norte, então são muitos moradores, né? Meu pai teve 11 irmãos, minha mãe 9, e aí 90% deles estão instalados em Ferraz, né? Então eu moro na cidade, gosto muito daqui, a gente anda muito aqui na Vila Margarida, essa semana já estive aqui no Rossi, estive com os moradores do Quêmio, amanhã estarei aqui no Quêmio novamente, então eu gosto muito do seu bairro aqui, tá? Eu morei aqui na Margarida, né? Então, eu tenho um resumo do meu currículo, e depois nele eu coloco as casas que eu morei também, né? Então, e onde eu moro, atualmente moro no Parque Dourado, eu morei aqui na rua José Mazuca, número 80. Quando eu casei em 87 com a Vera, eu morei aqui de 87 até 93. Então eu conheço bem. Fui seu vizinho, Fernando. Eu também gostaria de saber sobre a antiga FEBEM, que eu fiquei sabendo que a antiga FEBEM de Ferraz está desativada. Ferraz não tem mais FEBEM. Isso, você pode me esclarecer se é verdade e o porquê disso? Então, não, na verdade é o seguinte, quando veio para cá a Fundação FEBEM, né, que depois os técnicos, né, os sociólogos, mudaram o nome, porque FEBEM era um nome muito forte, né? E eles acabaram dando um nome um pouquinho mais suave, aí, Fundação Casa. E quando foi feito 2 unidades de Ferraz Vasconcelos, eu e mais 2 vereadores, nós não queríamos, porque o modelo de FEBEM era difícil, né? Muita fuga, rebelião, então tivemos vários problemas. Inclusive tivemos aqui fuga de 60 menores aqui em Ferraz, né? Recentemente, né, Nando? E a gente entendia que não era uma coisa muito boa, né? Que teria que ter uma região próxima para isso. Mas acabou vindo para cá, as 2 unidades estavam aqui em Ferraz. Eu fiz visita lá. É interessante que quando eu fui, a doutora Lenice e o Fernando, o mestre Fernando, nós fizemos uma visita lá para o diretor, fomos conhecer. E 5 dias depois teve a fuga. Né? Então, quer dizer, quando nós entramos lá, já estava tudo preparado para uma fuga. Nós entramos lá, em todos os departamentos, conversamos com os menores. Aliás, uma estrutura que eles têm de atendimento ao menor, 4 alimentações por dia, com nutricionista, psicólogo, assistente social. O governo investe muito aí para a recuperação dos menores, né? Até a população critica muito isso, porque o custo por cada menor é muito alto. E às vezes você tem aí crianças que não conseguem uma creche, que não conseguem uma escola de qualidade, né? Então a gente, nos nossos governos, nós temos essas discrepâncias, né? Às vezes tem lá o rapaz que está no Adriano Marrei, consegue emprego, e aqui fora a pessoa está buscando, é chefe de família e não consegue emprego. Então tem umas discrepâncias aí que a gente precisa ajustar. Os governos, né, governo do estado, governo federal, precisa acertar esses ajustes, né? Nem tanto mar, nem tanto terra, mas tem que ter um equilíbrio de investimento, né? Então eu pelo que eu sei, Fernando, está em atividade. Eu acho que está com um número menor, né? Porque estava no número máximo, né? Lotação aí 112 internos, agora pela última informação que eu tive, estava com um número menor. Até porque houve uma fuga muito grande, né? De 60. Teve acho que um vazamento de gás lá, eles desativaram a unidade de lá do Cambiri. Inclusive, Danilo, foi muito bom você mencionar isso, né? Essa denúncia nós fizemos e nós com isso nós conseguimos na época atrasar a obra em quase 2 anos. Né? Eu, na época, o vereador Ratinho, o vereador Roberto, nós denunciamos porque onde foi construída a FEBEM era um lixão. Era um lixão. Né? E se você for lá ainda hoje, próximo à FEBEM, se você fizer um buraco lá e você vai chegar na água, porque além de ser o lixão, é próximo à área de mananciais. Você com 2 metros, você chega no buraco e a água, você vê o vapor da água subindo, muitos gases. Eu acho que você lembrou muito bem, por conta disso, houve interdição, não é isso? De uma das unidades, mas a outra, pelo que eu fiquei sabendo, ela estava em funcionamento. É isso? Bom, o que você assim poderia falar que poderia ter de melhores assim, né? De planejamento e para a pessoa com deficiência assim ter um lazer?
Ah, isso é Porque bom. aqui em Ferraz não temos lazer. É verdade. Nem para pessoa com deficiência, Pois nem, é. nem Pessoa normal, né? Né? Mas, É, então, qual seria assim, alguma coisa legal que você acha que poderia, fazer. assim, né? Exatamente. Então, como eu mencionei até de levar essa questão da deficiência para a Câmara, é exatamente para a gente discutir esses fatos na cidade inteira. Né? Eu, no curto período que eu fiquei como prefeito, eu fiz uma boa reforma no Parque Municipal, em nosso recanto, né? Em parceria com uma empresa chamada Calas, que ia fazer um investimento de ferraz. Então, em contrapartida, eu cobrei uma reforma lá, construção de banheiros, fazer o encerramento da pista de caminhada, uma pintura. Então, está tudo azul lá, porque foi a época que nós pintamos, no final de 2016. E também fazer essa acessibilidade. A praça do Centro de Convenções, que é um problema gravíssimo de Ferraz, que são questões jurídicas que tem que se resolver lá, a gente sabe como resolver aquela questão, né? É uma questão aí, são duas obras. Tem um prédio que está interditado, que foi mal feito, no período que eu permaneci lá. Eu contratei a Facon Bauer, que é uma empresa renomada, que avalia os viadutos e as pontes de São Paulo. E segundo a avaliação dessa empresa, uma empresa renomada, ela condenou aquele prédio lá, que das 13 colunas que foram avaliadas, 11 delas, né, apresentavam deficiência de cimento. Em vez de ter 10 sacos de cimento, tinha 2 sacos de cimento, o resto era areia. Então, por uma questão técnica, ela condenou aquele prédio. As colunas, a laje também, Danilo, não atendia às especificações técnicas, também condenou. E segundo a Condemate, sai mais barato você fazer a demolição e reconstruir aquele prédio. Isso é possível fazer, até porque já tem condenação, né, dos autores daquela obra, e esses autores têm, na verdade, eles têm propriedades, né? Então você acelera o processo e você consegue reconstruir aquela obra lá, iniciando com o concurso do prefeito, com o orçamento do município e depois com essas indenizações. Agora ali você tem o prédio e você tem a praça. O ano que eu permaneci lá, Fernando, eu utilizei aquela praça para lazer. Aquela praça ela foi utilizada o ano inteiro. Aqueles brinquedos tinham uma manutenção. Nós tínhamos a guarda municipal lá constantemente para dar um apoio, né? E sábado, domingo, feriado, aquela praça, Danilo, ficava tomada de pessoas. Muito bem cuidada, iluminada, né? Não ficava um dia sem iluminação, dava um problema à noite. Mesmo à noite a gente convocava a equipe, na minha época nós tínhamos 3 equipes que faziam a iluminação pública em Ferraz, hoje só tem uma. Né? E aquela arrecadação era 180 mil por mês, hoje se arrecada 600 mil por mês. Na minha época nós tínhamos 3 equipes fazendo a manutenção. E a chamada para reparo não demorava 5 dias, a gente estava atendendo o chamado de iluminação pública. Então a gente precisa retomar isso. E aquela praça, como você mencionou, ela ser devolvida à população para lazer. Mais uma vez, mais um probleminha, mas vamos consertando aí. Então nós tivemos essa questão, e essa praça ela pode ser retomada urgentemente, depois de uma limpeza. Aqueles parques agora, aqueles brinquedos, eu acredito que talvez não seja mais possível, né, Fernando? Recuperar, tem que adquirir novos brinquedos, limpar a praça, iluminar e devolvê-la para a população, tanto para os portadores de deficiência, com acesso, para as pessoas comuns, né, jovens e crianças, que estão indo para Suzano, né, às vezes para Poá, para Mogi, porque não tem aqui, é muito triste isso, né, o pai e a mãe, num feriado, ter que pegar seu carro, se deslocar a 10, 20 quilômetros, porque não tem espaço de lazer no município. Além das praças, né? Nós temos algumas praças, e aqui perto da sua casa começou a construção de uma praça, está parada. Fernando, aqui perto da sua casa tem construção de uma praça, descendo aqui a Rua dos Ipês, a Rua José Mazuca, no final você tem uma e a obra foi feita pela metade. Então precisa concluir aquela praça e já concluir a praça com acessibilidade, não é verdade? Para que todos tenham acesso. Também gostaria de falar assim, como citado no começo da entrevista, que eu sou atleta paralímpico de tênis de mesa. Isso. Mogi tem tênis de mesa, Suzano, como outras regiões da Zona Leste, também tem esportes paralímpicos para deficientes.
você não acha que aqui em Ferraz deveria ter também, para ter, até mesmo para trazer mais pessoas para patrocinar o esporte, para ser até melhoria mesmo para a região? É. Eu acho sim, Fernando. Nós temos aqui um grupo de empresas, né, aqui em Ferraz, que lamentavelmente está indo embora, algumas estão indo embora para Minas, para o Rio de Janeiro, questão fiscal, e também a dificuldade, né, de escoamento da produção. Nós temos, aproveitando essa pergunta, eu vou chegar lá, mas o governo do estado já fez o projeto básico e o projeto executivo de um corredor metropolitano. E a gente precisa retomar essa questão, porque Ferraz não tem acesso a lugar nenhum, né? Ferraz não tem acesso a nenhuma rodovia. Nós estamos presos aqui, a radial parou em Guanás, para você chegar na Ayrton Senna você tem que passar por dentro de Poá, dar uma volta enorme, né? Até para ter acesso ao Rodonel, você só tem acesso de saída, né? Para você retornar pelo Rodonel você não consegue, você sai lá em Itaquá, sai muito longe. Então a gente precisa. O que a gente precisa? Criar incentivos, né? Para retomar essa obra, atrair mais empresas, gerar mais empregos, né? E a cidade aumentar a arrecadação e com isso investir na questão do deficiente, na questão do menor. E também essas empresas, eu tenho certeza que ficarão contentes, né? Nós temos um projeto em Ferraz que a empresa pode adotar uma praça, né? Pode cuidar de uma praça, depois ela faz a divulgação, tudo. E nós podemos também ter um projeto que a empresa possa dar um apoio ao atleta, né? Tem uma lei municipal no sentido, Danilo, que a empresa tal, a academia tal, a empresa tal possa apoiar o Fernando, por exemplo, como atleta paralímpico. Então, ela vai ter algum investimento, a empresa pode ter algum investimento de redução fiscal, reduzir alguns impostos, ou, né, fazer uma boa divulgação, tá bom? Então tá bom, Egídio. Eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, né, de estar vindo dar essa entrevista para a gente. Estamos te conhecendo melhor, né, tanto como pré-candidato a prefeito, como pessoa, né? E muito obrigado mesmo de coração. Tá bom? Pela entrevista, que Deus abençoe, Amém. que você Amém. possa vir, né? Caso venha a assumir, que seja um bom mandato. Obrigado, viu? Fernando, eu tenho comentado em algumas entrevistas, inclusive eu tive numa reunião aí, numa TV digital, com 6 pré-candidatos, né? E eu mencionei essa questão, que o próximo prefeito tem que ser uma pessoa qualificada, né, para conversar na Secretaria de Estado, nos ministérios, para se aproximar do judiciário, né, conversar com juiz, promotores. Nós temos várias questões aqui, Fernando, no município, questões jurídicas extremamente graves para ser resolvidas, né? E a gente precisa de um próximo prefeito muito preparado, muito qualificado para isso, né? E eu coloco ainda mais, é um prefeito que tenha temor a Deus, né? Que tenha uma vida reta, uma vida correta. E eu peço que as pessoas observem, né, as campanhas políticas, né? Essas campanhas muito caras, né, que é um investimento muito alto em dinheiro, que os pré-candidatos a vereadores tenham essa consciência que a campanha é muito cara, quem investe vai querer o retorno. Então uma campanha que tem aí um custo de 10 milhões, os investidores é que vão mandar na prefeitura. O prefeito vai sentar lá e não vai mandar. Quem vai mandar é aquele empresário que investiu 2 milhões, 5 milhões, 6 milhões. O prefeito vai ficar sentadinho lá e só vai assinar papel. Que é um risco, né? Nós temos recentemente uma experiência muito grave com uma campanha desse nível aí, que 2 prefeitos, né, foram presos, um está preso até hoje porque teve essa conduta, né? Não teve temor a Deus. Uma coisa é você ter discurso, outra coisa é sua vida, sua conduta, sua família tem que declarar isso, né? Aonde você mora, as condições que você vive, né? Eu, graças a Deus, eu tenho 30 anos de funcionário público, sou aposentado, trabalhei como policial e como vereador. Trabalhei, mesmo estando na política, eu sempre tive outro emprego, né? Eu não vivi só da política, eu sempre tive outro emprego. Mesmo com tudo isso, eu tenho apenas uma casa e um carro, né? Então eu fico vendo aí, eu até sempre falo que
a pessoa que quer ser rica, ela tem que montar empresa, ela não na política. Verdade. Se ficar rico na política, construir prédios, construir várias casas, né, ela está desviando o recurso público. Então essa pessoa tem que ser punida. Ela tem que ter uma renda, ela tem que ter uma vida, ela tem que ter um patrimônio de acordo com o salário dela. Se fugir daí dá enriquecimento ilícito. Está previsto no Código Penal, na Lei 8429, que é uma lei de improbidade administrativa. Né? Então nós temos leis para combater isso. Então a população precisa tomar conhecimento, tomar cuidado, saber quem são os grupos políticos. Ah, o Isidro está com quem? O João está com quem? O Pedro está com quem? A Maria está com quem? Então o importante não é você ver só o candidato, mas quem está por trás. Porque às vezes quem vai mandar não é o candidato, aquele grupo que está por trás. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, Fernando, e que você tenha esse espaço, né? Hoje nós temos aí a internet, que dá essa abertura. Quero agradecer você mais uma vez, agradecer também os internautas e agradecer de forma especial a Deus que tem nos dado a cada dia essa oportunidade. Tá bom? Forte abraço. Forte abraço. Quero aproveitar e agradecer ao pessoal que eu faço parte, né? Que é da militarismo, da pessoa com deficiência, que é o Nelson Abad. Quero agradecer a Jaci Guimarães, quero agradecer também ao Fernandinho, que também trabalha em prol da pessoa com deficiência no estado de São Paulo, representando os municípios, né? Que é secretário também da pessoa com deficiência e no estado de São Paulo. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos, um ótimo dia e fui!